Nesse vídeo, o tema é o surgimento do individualismo, da playlist de História do Pensamento Econômico. Aqui no canal, estou construindo uma playlist sobre isso. Esse vídeo vai ao ar toda quarta-feira. E o livro-texto base que eu estou utilizando para construir esse tipo de conteúdo, este livro, o link está na descrição. Qual capítulo que eu estou aqui? Deixa eu ver. Aqui eu estou seguindo a ordem dele, né? Capítulo 3 já, estamos avançando, né? É a primeira vez aqui no canal que eu trato, ou comento, né? Faço a leitura e comento sobre individualismo. Até então foi sobre Idade Média, período medieval e mercantilismo. Sempre bom destacar, sempre que eu começo esses vídeos, que a ideologia ou o pensamento desse autor, desse livro, é um pensamento de linha marxista. Então, toda a interpretação que ele traz, pelo que eu percebo, conforme eu vou fazendo a leitura, sempre tem esse viés marxista. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que a leitura que eu estou fazendo aqui e essa interpretação da realidade histórica é marxista. Após a Guerra Civil, que se prolongou de 1648 a 1660, e a Revolução Gloriosa, em 1688, o governo da Inglaterra foi submetido ao controle da pequena nobreza e da classe média dos capitalistas. Ele traz uma questão histórica. Aliás, desde que a gente começou nessa parte do mercantilismo, o foco está bem centralizado na Inglaterra, né? A visão do mundo medieval, subjacente à ética paternalista cristã, que eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, foi eclipsada. Nos 100 anos subsequentes, ocorriam mudanças fundamentais nas formas e na filosofia de atuação do Estado e da sociedade. Olha só, aqui vem uma coisa muito importante agora. A gente começou essa leitura falando do período de 1648 a 1660. E agora, em 1776, com a publicação da obra de Adam Smith, A Riqueza das Nações, uma nova filosofia individualista, o chamado liberalismo clássico, conquistou definitivamente a ascendência na Inglaterra. Então, aqui ele já começa concluindo o texto, né? Foi nesse período, então, que ocorreu essa ascensão do liberalismo clássico. Por que se chama liberalismo clássico? Tem uma nota de rodapé. Empregamos o adjetivo clássico para diferenciar a visão do mundo liberal tradicional daquilo que foi chamado liberalismo no século XX. Essa distinção será explicitada melhor no capítulo 4. O que mais que tem aqui? Enquanto vigorou o mercantilismo, ou seja, até meados de 1776, a filosofia individualista travou uma luta surda contra a supremacia da antiga visão paternalista do mundo. Daqui para frente, no próximo parágrafo, ele já vai retomar o que é essa visão, tá? O liberalismo clássico sairia vitorioso dessa luta porque, ao contrário da velha visão medieval do mundo, ele refletia as necessidades da nova ordem capitalista. Ao condenar a avareza, o comportamento aquisitivo, então essa é aquela visão paternalista do mundo, faz parte dessa visão medieval, aliás. Ao condenar a avareza, o comportamento aquisitivo e o desejo de acumular riquezas, a ética paternalista cristã medieval rejeitava o que haveria de se tornar a motivação dominante do sistema capitalista. Então, segundo essa teoria marxista, de orientação marxista, é aqui que acontece a mudança. No final do século XVIII, quase todas as fases de produção haviam sido incorporadas à esfera da economia capitalista de mercado que, para funcionar com êxito, dependia do desejo de se acumular riquezas em proveito próprio. Nesse contexto, começaram a surgir novas teorias sobre o comportamento humano. A partir daqui, ele durante dois períodos, ele começa a citar essa questão do comportamento humano e explicar isso, segundo as quais as motivações egoístas e interesseiras constituíam a razão de ser básica, se não única, das ações realizadas pelos homens. Essa concepção do comportamento humano foi sustentada por muitos dos escritores eminentes do período. Muitos filósofos e teóricos sociais partiam do princípio de que todo ato humano estava relacionado com a autopreservação e, portanto, era, em sua essência, um ato egoísta. Então ele vai citando vários autores aqui, vários não, mas alguns, né? Lembrando que esse é um livro de introdução, né? História do Pensamento Econômico. Depois que eu conseguir terminar ele, se eu conseguir, eu vou tentar achar um outro livro que tenha uma outra visão, né, que não seja marxista e que tenha mais informações. Mas eu também sei que esse autor, ele é uma referência, claro, né,
na história do pensamento econômico, e tem um livro dele que é bem mais volumoso quanto a informações. Esse aqui é apenas uma introdução. O nobre inglês Sir Robert Filmer espantou-se com a quantidade de pessoas que falavam da liberdade natural do gênero humano, uma opinião nova, perigosa e plausível, com implicações anarquistas. E aí ele cita a obra do Leviatã também, Leviatã do Thomas Hobbes também, né? Segundo Hobbes, todas as motivações humanas, inclusive a compaixão, não passavam de manifestações dissimuladas do egoísmo. A tristeza que o indivíduo sente ante a calamidade que se abateu sobre o próximo é piedade, sentimento que procede da suposição de que calamidade semelhante pode se bater sobre ele próprio, e assim esse sentimento é chamado de compaixão e solidariedade. O que mais que vale a pena eu mencionar aqui? Enfim, ao longo desses dois períodos, 2 parágrafos, ele vai desenvolvendo e trazendo citações de autores e filósofos daquele momento defendendo o individualismo. É isso, sabe? E aí ele muda de assunto agora. Então ele diz o seguinte: os escritores mercantilistas eram, com raras exceções, os escritores mercantilistas são aqueles anteriores a este momento que eu estou dizendo agora aqui, que é do individualismo. Os escritores mercantilistas eram, com raras exceções, capitalistas ou funcionários das grandes companhias comerciais capitalistas. Era natural, portanto, que encarassem as motivações da conduta dos capitalistas como motivações universais. Das ideias que os capitalistas tinham a respeito da natureza do homem, da necessidade de se libertarem das restrições econômicas que tolhiam a realização de seus negócios cotidianos, originou-se a filosofia do individualismo, que lançou as bases do liberalismo clássico, contestando as ordenadas concepções paternalistas que a Europa herdara da sociedade feudal. Os filósofos individualistas proclamavam, abre aspas, o princípio de que o ser humano tinha direito à independência, à autodeterminação, à autonomia, à liberdade, enfim, que o ser humano deveria ser um indivíduo, uma unidade destacada e não submersa da massa social. Esse, então, é um princípio do liberalismo clássico. O texto acaba aqui. São 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos explicando o surgimento do individualismo. E se você tiver interesse em aprender um pouco mais sobre isso, consiga esse livro e dê uma lida nele também. Eu trago aqui no canal alguma coisinha, né? Não faço a leitura completa, tem outras coisas também. Mas é só uma introdução mesmo. Então, resumindo esse vídeo, o surgimento do individualismo acontece principalmente o marco ou a principal obra que reflete esse pensamento, né, do liberalismo clássico é a obra do Adam Smith, A Riqueza das Nações, de 1776, que até hoje é considerado inclusive o pai da economia. E que houve essa quebra mesmo com a questão ou com o período medieval, no momento em que coisas como naquela ética do período medieval, onde havia a condenação da avareza, comportamento aquisitivo não era bem visto, o desejo de acumular riqueza, isso tudo pertencia à ética paternalista cristã medieval. Eles rejeitavam, então, né? E com o pensamento individualista ou liberalismo clássico, isso mudou. Trouxe essa ideia mais voltada para o indivíduo, de que ele pode fazer todas essas coisas, né? Então é isso para o vídeo de hoje, beleza? E no próximo eu trarei alguns comentários sobre o protestantismo e a ética individualista. Então vai haver uma mescla agora entre a religião, como já havia na Idade Média, mas com o pensamento católico, agora vai haver uma mescla com o pensamento protestante e a ética individualista. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.